Bom dia, meninos! Tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aula de português, matemática. No lugar de arte, eu vou dar aula de inglês e educação física. Educação física, na semana passada, nós estávamos falando sobre dança, nós falamos sobre o jazz e sobre o break. Hoje nós vamos falar somente sobre o break, né? Porque a gente já copiou uma matériazinha sobre o jazz. Mas vamos lá, em português, página 45, variedades linguísticas. O que seria essa variedades linguísticas? Quando a gente fala de variedade, quer dizer o quê? Muitas, certo? Linguística quer dizer o quê? Da língua, no nosso caso, a língua portuguesa. Então, nós vamos falar sobre o quê? Sobre as variedades da língua portuguesa. Lembrando que ela pode variar de região, de idade também, de local, de grupos sociais também. Então, assim, a variedade linguística é diversa. Um exemplo, atualmente, quando você tem uma pessoa que você está afim, no caso dos meninos, quando tem uma menina que está afim, que acha bonita, você tem um crush por ela, né? Ela é sua crush. Antigamente, os pais de vocês vão lembrar que era uma paquera, certo? Era um cortejo. Hoje em dia não, hoje em dia é a cantada, é o crush, né? E também variação linguística de região para região. Aqui nós comemos mandioca, tem lugar que come a macaxeira. Aqui nós chupamos mexerica, tem lugar que é bergamota, que é tangerina. Isso tudo envolve a variação linguística. Agora eu vou ler para vocês o que está escrito no livro, tá bom? Como a interação verbal, comunicação entre as pessoas se dá principalmente por meio de textos orais e escritos, a linguagem é um elemento fundamental da atividade social. É por isso que há relação direta entre língua e sociedade, pois uma influencia a outra. Mas a língua não é usada sempre da mesma maneira. Ela varia a depender dos interlocutores que participam do processo comunicativo e das situações em que estão inseridos. No caso, o interlocutor é quem fala. No caso da nossa aula que está sendo gravada, o interlocutor de vocês é eu, sou eu. A variação linguística é uma característica natural da língua e um fenômeno de todas as línguas. Além de se modificarem no decorrer do tempo, as línguas variam também nas muitas situações sociais em que são usadas. De acordo com as características de fala da região em que o falante vive, a idade dos interlocutores, o nível de escolaridade e a profissão, o grupo social e a formalidade da situação, entre outras possibilidades de variação. Então foi isso que eu expliquei para vocês, que a nossa língua ela varia de acordo com grupos socioeconômicos, de acordo com o local que você também tá. Exemplo, você às vezes não pode falar da mesma forma que fala em casa. Você não pode falar na igreja, você não pode falar na escola. Tem que ter uma certa formalidade para você estar conversando nesses lugares, certo? E também variação linguística de região para região, igual eu dei o exemplo da macaxeira e da mexerica. Até mesmo a tapioca. Tem lugar que se fala beiju, certo? Então, variação linguística é isso. Bora para matemática. Voltar à explicação dos ângulos e da questão da divisão deles também, tá bom? Então vamos lá. No início, lá na Mesopotâmia, quando eles criaram o círculo, certo? Eles dividiram o círculo em quantas partes? 360 partes. Ou seja, quando eu pego uma parte dessa, eu fico com 1/360 avos, ok? Para eu dividir e saber quantos graus que eu tenho nisso, vamos supor que dos 360 graus eu quero 1/5 dele. O que eu faço? Eu vou pegar o 1/5 e dividir por 360, certo? Eu divido 1 por 360 e 5 e 360 dividido por 5, certo? Para descobrir quanto que vai dar, qual que vai ser o valor. No caso do 5, fica sendo 72 graus, certo? É só fazer uma divisão
da divisão simples mesmo, que vocês já estão acostumados desde o quarto ano, desde o terceiro ano a fazer divisão, né? Nós temos os ângulos convexo e os ângulos côncavos. O ângulo côncavo é aquele que o ângulo é medido de fora, certo? E o convexo é o ângulo medido de dentro. Nós também temos o ângulo raso. O que é um ângulo raso? É quando o ponto de origem dele é no meio e eu tenho uma semirreta A de um lado e a semirreta B do outro lado, certo? Medindo os dois ângulos eu tenho o quê? 180 graus. Medindo as duas retas eu tenho 180 graus. E eu também tenho o ângulo de uma volta completa, que é o ângulo de 360 graus, certo? Que é o quê? Quando o giro de uma das semirretas completa, ele faz o giro total, certo? Ele faz o giro completinho, dá 360 graus. Da mesma forma que eu também tenho um ângulo nulo. O que é um ângulo nulo? É quando o ponto de origem está aqui e as semirretas elas seguem o mesmo caminho. Eu tenho a semirreta A e a B no mesmo percurso. Então não tem como o ângulo que fazer o círculo, fazer a volta, certinho? Eu enviei para vocês um vídeo do próprio portal do livro, onde ensinam vocês a estarem medindo os ângulos. Vou também colocar um vídeo aqui para auxiliar vocês, ok? Para nós fazermos nossas atividades sem nenhum problema. Para que serve um transferidor? O transferidor, a função básica dele é medir ângulos. Você pode medir ângulos ou construir ângulos a partir de um transferidor. Basicamente, nós temos dois tipos. Nós temos o transferidor de 180 graus e o transferidor de 360 graus. E nesta aula eu estarei usando o transferidor de 180 graus. Então vamos entender como é que funciona. O transferidor, ele tem aqui, ó, se você observar, a parte interna tem alguns números aqui, ó, que vai de 0, 10, 20, 30 até 180, e temos aqui, ó, algumas medidas que estão na parte externa, indo de 0, 10, 20, 30, 40 até 180 graus também. Então observe que a parte que está com uma cor mais escura, aqui em negrito, é a medição no sentido horário, da esquerda para a direita. 0, 10, 20, 30, então vai crescendo até chegar a 180. E a parte interna é a mesma medição, só que no sentido anti-horário, da direita para a esquerda. 0, 10, 20, 30, 40, até os 180 graus. Essas duas formas de medir aí, elas são importantes porque a depender do ângulo, é melhor você medir da esquerda para a direita. Já em outros desenhos, é melhor medir da direita para a esquerda, no sentido anti-horário. E eu vou mostrar daqui a pouco, em um exemplo, como é que a gente usa a parte de fora ou a parte de dentro. Outra informação importante sobre o transferidor é este pontinho aqui, ó. Tá vendo que tem um tracinho aqui? Este traço, ele é importantíssimo, porque ele indica o vértice do ângulo, onde o ângulo começa. Então você precisa pegar o seu transferidor e localizar este ponto central aqui, que vai ser a origem. Agora vamos ver como é que você mede um ângulo que já está pronto. Eu vou pegar um exemplo aqui, ó, e vamos medir este ângulo. Então, qual é o procedimento? O procedimento é o seguinte: nós vamos colocar o transferidor, este ponto central aqui, ó, justamente no vértice do ângulo, que é esse pontinho aqui, essa quininha. Então, esse tracinho fica em cima dessa quininha. Colocou aqui em cima e vai colocar o 0 grau aqui, ó, alinhado com esta semirreta. Então, ó, vou alinhar, deixar alinhadinho aí, ó. Vamos ajeitar aqui, pronto. Feito isso, agora você vai medir. Observe que a gente vai usar a parte interna, porque nós vamos medir no sentido anti-horário, da direita para a esquerda. Então, observe, 0, 10, 20, 30, 40, 50. A linha está entre o 40 e o 50, está no meio aqui. Portanto, teremos 45 graus. Aí é só você colocar, então, aqui, ó, 45 graus, ok? Olha só outro exemplo. Este ângulo aqui, eu já vou medir ele no sentido horário, da esquerda para a direita. E aí eu vou usar os números que estão aqui na parte externa do transferidor. Então, o mesmo procedimento, você vai pegar
a origem aqui, ó, do seu transferidor, o ponto central dele, e colocar sobre o vértice aqui do ângulo. Feito isso, vai alinhar também o 0 grau sobre a semirreta. Ó, 0 grau está sobre a semirreta. O tracinho está alinhado com o vértice. E agora é só contar. Então, observe. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 graus é esta medida aqui, ó, deste ângulo. Então é importante que quando você estiver fazendo a medida, não vai direto aqui, ó, buscando o ângulo não, porque você pode se confundir. Você pode achar que o ângulo é 120 graus e observe que não é. Por que não? Porque os 120 graus você está usando os números que estão aqui dentro e estes números que estão aqui na parte interna, na realidade eles são medidos no sentido anti-horário. Então estaria errada esta medição. Como eu estou medindo no sentido horário, que é o sentido aí do relógio, né, da esquerda para a direita, eu devo usar os números que estão na parte externa. Então, tome esse cuidado aí para não fazer confusão com relação à medida deste ângulo, tá certo? Muito bem, eu vou agora medir um outro ângulo, só que um ângulo maior do que 180 graus. Observe que o meu transferidor é de 180, mas é possível medir um ângulo maior do que 180 graus. Eu vou pegar este ângulo aqui, ó. Observe que este ângulo, o arco aqui, ó, ele está indicando que este ângulo ele é bem maior do que 180. 180 seria uma linha aqui, né? Ele é maior do que 180. Qual é o procedimento? O procedimento é simples. Uma volta completa equivale a 360 graus. Como uma volta completa equivale a 360 graus, se eu subtrair 360 graus deste ângulozinho aqui interno, ó, observe que eu não quero encontrar essa medida, eu estou querendo a parte externa, mas eu vou medir essa parte aqui, ó, desse ângulo menor, porque com a medida do ângulo menor eu consigo descobrir o maior. O que você faz? Você vai pegar e fazer uma continha aqui, ó. Você vai fazer o seguinte, vai pegar 360 graus, que é uma volta completa, e vai subtrair este ângulo que você vai encontrar. Como este ângulo é menor do que 180, é possível medir usando esse transferidor. Então a gente vai pegar o 360 graus e subtrair do ângulo que nós vamos encontrar aqui dentro. E aí vamos descobrir este ângulo maior aqui, tá certo? Então vamos medir este ângulo menor aqui, ó. Eu vou girar aqui a minha figura para ficar mais fácil. Vou alinhar, vou pegar o vértice e colocar aqui no centro, vou pegar o 0 e colocar sobre a linha. E agora eu vou contar, ó, no sentido anti-horário eu devo usar essa parte interna, então vai ficar assim, ó. Então nós temos aí 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 graus. Essa parte interna ela tem 60 graus. Agora vai ficar fácil você descobrir quanto é que mede esse ângulo maior. É só pegar uma volta completa, que é 360 graus, e subtrair deste ângulo menor que nós conseguimos medir. Então, menos 60 graus. 360 menos 60 é igual a 300 graus. Portanto, essa medida que está pintada aqui, ó, este arco, que é o arco maior aqui, equivale a 300 graus. Portanto, conseguimos fazer a medição aí deste ângulo. Ok? Muito bem. Agora eu vou mostrar para vocês como construir um ângulo. Neste exemplo, eu vou usar um ângulo de 160 graus. Primeiro procedimento, você vai desenhar um traço na horizontal, que seria a sua semirreta, e aí você vai fazer um pontinho aqui do lado esquerdo, que vai ser o vértice do ângulo. Feito este pontinho, você vai pegar o transferidor e vai colocar aqui, ó, o ponto central do transferidor aqui sobre o vértice e vai alinhar a sua semirreta com 0 grau. Então vai ficar da seguinte forma, ó. Pronto, está alinhado. Agora que eu alinhei o 0 grau com a semirreta e está sobre o vértice, agora é só medir, é só encontrar os 160 graus no transferidor. Então vem aqui, ó, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160 graus está aqui, ó. Aí você vai marcar um pontinho sobre os 160 graus. Depois que você marcar esse ponto, agora é só ligar este ponto que você marcou com o ponto inicial aqui do ângulo, que é o vértice. Pode usar uma régua para fazer isso. Eu vou usar a régua do próprio transferidor. E aí você vai traçar essa semirreta. Ok? Pronto. Este ângulo aqui é um ângulo de 160 graus. Beleza?
Agora eu vou mostrar para você como construir um ângulo maior do que 180, já que este transferidor é um transferidor de 180 graus. Eu vou pegar aqui um ângulo de 225 graus. Nós vamos ver como é que constrói este ângulo de 225. Mesmo procedimento, a gente vai fazer um traço na horizontal, que vai ser uma das semi-retas. Fez o traço na horizontal, vai fazer um pontinho aqui do lado esquerdo. Isso é porque eu escolhi o sentido anti-horário para medir. Se eu fosse escolher o sentido horário, eu fazia um pontinho do lado direito. Mas aí você que escolhe qual é o sentido de medição que você quer fazer. Agora, nós vamos fazer da seguinte forma. Nós vamos lembrar que uma volta completa tem 360 graus. Se eu pegar 360 graus e subtrair de 225 graus, eu vou descobrir o que está faltando para os 220 graus dar uma volta completa. Então você vai ter que fazer essa continha. Vai ter que subtrair os 360, que é uma volta completa, do ângulo dado. Então fica da seguinte forma. Aqui fica 10. 10 menos 5 é igual a 5. Aqui ficou 5 menos 2 é igual a 3. E aqui 3 menos 2 é igual a 1. Portanto, 135 graus. O que a gente vai fazer? Ao invés de medir 225, você vai medir 135 graus. E aí depois, consequentemente, vamos encontrar os 225. Então, ó, nós vamos novamente alinhar aqui ó, o ponto central do transferidor com o vértice, alinhar o zero com a semi-reta e vamos buscar os 135 graus no transferidor, no sentido anti-horário. Vou usar a parte de dentro aqui, ó, 130, 140. 135 graus é justamente essa linha maior que está aqui no meio, entre o 130 e o 140. Faça um pontinho aí, ó. Com esse pontinho agora você vai traçar uma reta ou uma semi-reta. Pronto. Ao fazer isso, o que aconteceu? Aqui dentro você vai ter um ângulo de 135 graus. Mas aqui, ó, essa outra parte vai ser o ângulo maior de 225 graus. Ok? Pronto. Conseguimos desenhar, conseguimos criar um ângulo de 225 graus com um transferidor de 180 graus. Se fosse com um transferidor de 360 graus, não precisaria fazer essa continha. Como o transferidor de 360 graus ele já tem este ângulo de 225, era só fazer esse primeiro segmento, encontrar os 225, marcar o ponto e... Pronomes subjetivos. Como eu disse, eu estou lendo o quadrinho que está tracejado. Como eu disse para vocês, o pronome serve para quê? Para substituir o substantivo, certo? Por isso, eles estão vindo antes do verbo, ok? Subject pronouns. Perform the action in the sentence. Pronomes subjetivos executam a ação. That's why they come before the verbs. Por isso, vem antes dos verbos. Então, foi o que eu acabei de falar para vocês. Esses pronomes subjetivos, no português, eu, tu, ele, nós, vós, eles, elas e assim por diante. No inglês, I, you, he, she. Ok? I like my friends. Eu gosto dos meus amigos. Eu estou fazendo a ação. O pronome subjetivo está fazendo a ação. Por isso o verbo vem depois do pronome. Pronomes objetivos, vocês vão observar que o pronome sofre a ação, ou seja, ele vem depois do verbo, ok? Object pronouns. Receive the action. Pronomes objetivos recebem a ação. That's way they come after the verbs. Por isso vem depois dos verbos. My friends are great. Meus amigos são ótimos, eu realmente gosto deles. I really like them. Eu realmente gosto deles, né? My friends are great. Meus amigos são ótimos, certo? My friends, meus amigos. I really like them. Eu realmente gosto deles. O deles, que é o pronome, ficou depois do verbo gostar, que é o da ação. Entenderam? Número 2. Complete o quadro com os pronomes. Vamos lá. Subject pronouns. Eu tenho
I, you, he, she. Eu também tenho it, we, you, they. I, eu, you, você. He, ele, she, ela. It, isto, we, nós, you, vocês. They, eles, ok? Object pronouns. Me, mim. You, você. Him, dele. Her, dela. It, isto. Os, nos, you, vos. Them, eles. No nosso português nós não temos nos, vos, nos, conosco, vos, convosco. Então, esse nos e esse vos é isso. Actives. Tem uma atividade aí que é bem pequenininha. Tem um pequeno texto para vocês fazerem o quê? Sublinhar o pronome correto para completar o texto. Eu não vou ler o texto para vocês em português, porque senão fica fácil saber qual que é o pronome. Então, vocês procuram traduzir o texto e procurem ver qual é o pronome que mais se encaixa, que melhor se encaixa no texto, ok? Na página 11 agora, Sing Along, eu vou enviar para vocês o áudio, tá? Da música para vocês escutarem, porém tem a letra aí na página 11 para vocês. A número 1, ele está pedindo para vocês observarem a imagem, prestarem atenção na letra da música e conversar com os seus colegas sobre o que está acontecendo. Porém, essa daí não vai ser possível nós fazermos. Mas a 2 e a 3 vocês têm que fazer. Por quê? A 2 não é só escutar a música, vocês vão ter que sublinhar alguns verbos e pronomes, ok? Número 3, vocês vão ter que fazer a interpretação de texto, que é o que nós estamos fazendo já tem um bom tempo, ok? A número 12, ou a página 12, a número 4 e 5, é para vocês fazerem, eu vou estar enviando também o áudio, tá bom? Tem aí, eu vou estar enviando track 7 do exercício 2, do exercício 4 também, e track 8 do exercício 5, tá? Eu vou estar enviando, explicando tudinho para vocês. Na 5, é de acordo com a letra também, do textinho aí da música. Os olhos, eles são de quem? O laço é de quem? Tá apontando para quem? A ovelha é de quem? Entendeu? Então, vocês vão ter que traduzir, prestar atenção na música, prestar atenção na letrinha da música que está aí na página 11 para estarem respondendo essa atividade, ok? Breakdance, também conhecido como breaking ou b-boying em alguns lugares, é um estilo de dança de rua e um dos 4 elementos da cultura hip hop. A breakdance foi criada por afro-americanos e latinos na década de 1970 em Nova York, Estados Unidos, mais especificamente no Bronx, distrito de Nova York. O principal artista da época era James Brown, conhecido não só por sua voz ou canções, mas também por toda sua performance nos palcos. James Brown era idolatrado principalmente nos redutos negros e latinos das grandes metrópoles e influenciava todos os jovens com sua dança chamada Good Foot. No Bronx, a influência do Good Foot levou à criação de um passo chamado Top Rock. Essa dança usava qualquer tipo de provocação vista na TV e em filmes. Nesta mesma época, no Brooklyn, a mesma dança utilizava passos diferentes. Esta dança ficou conhecida como Brooklyn Rock. O Bronx, notando que sua dança era menos chamativa que o Brooklyn Rock, já que ela contava com a participação de mais de um dançarino, começou a experimentar novas concepções. Com isso, o Top Rock rapidamente desceu para o chão, criando o Flow Rock, ou Footwork. Nas block parties, o pessoal esperava o DJ Kool Herc começar a brincar com os breaks e fabricar os beats. Kool Herc costumava pegar o microfone e anunciar a performance dos b-boys.
Com isso, toda a dança do Bronx e do Brooklyn acabaram sendo unificadas sob o nome B-Boy, mas logo depois começou a se usar o nome Breakdance. Com um surto enorme de violência naquela época, gangues brigavam e disputavam de forma violenta por território. Porém, no meio de todo aquele caos, existia a Ghetto Brothers, uma gangue diferente que tinha como seu principal objetivo trazer a paz novamente às ruas. Mas o fim dessa guerra veio de algo trágico, a morte de um dos integrantes da Ghetto Brothers enquanto tentava promover a paz. Uma reunião foi feita com os líderes de todas as gangues, para assinarem um tratado de paz e pôr fim a toda aquela guerra. Juntamente com toda a cultura hip hop, a breakdance foi utilizada para manter de pé o Tratado de Paz. Uma nova disputa foi estabelecida, só que agora de forma pacífica. A nova disputa era para decidir quem eram os melhores na breakdance. A Batalha das Crews era nas ruas, e quem vencia a batalha? Aqueles que conseguiam fazer os movimentos mais insanos. O objetivo de utilizar a breakdance como forma de manter o Tratado de Paz foi bem sucedido, e em pouco tempo nasceram várias crews de b-boys que vieram de certa forma substituir as gangues. O nome breakdance é o nome dado para a dança que tem origem num conjunto de técnicas e pode ser dividida em vários subgêneros. Conta a história que o break nasce da mistura entre o top rock, o footwork, os drops, flow rocks, suicide, power moves, e os freezes. O break tem sua técnica, mas o mais importante é encontrar um estilo próprio e desenvolver movimentos com novas personalidades. Sobre o nome crew, isso não tem muito segredo, pessoal. Crew é o termo em inglês para grupo ou equipe, então dizer minha crew é o mesmo que dizer minha equipe. O nome breaker, b-boy ou b-girl é o nome dado ao dançarino especializado na dança break. Atualmente, a breakdance é utilizada como meio de recreação e competição no mundo inteiro. Existem competições regionais, estaduais, nacionais e, claro, as de nível mundial, que são as competições de alto nível, com b-boys profissionais e crews representantes de países. No mistakes allowed.
Então é isso aí, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, e antes que eu me esqueça, eu vou fazer algumas recomendações aqui.